Imagine o seguinte cenário: você tenta se organizar financeiramente, consegue por um determinado período, mas depois de um certo tempo, as suas finanças voltam a ficar completamente desorganizadas e você já não sabe mais quanto você ganha, quanto você gasta e para onde está indo o seu dinheiro. Você ainda gasta muito mais do que gostaria com o passar do tempo. E mesmo tentando se organizar, você sente que já não consegue mais. Você se identifica com esse discurso ou em algum momento da sua vida isso já se fez presente? Pois é, talvez você sofra de sedentarismo financeiro e nem sabe. Mas, para sua sorte, eu tô aqui e vou te ajudar a entender tudo isso e mais um pouco. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador, planejador financeiro pessoal, CEO da CRK Finanças e também sou criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de alta relevância. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá para você ficar por dentro dos conteúdos que eu posto por lá todo dia para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas agora, sem mais delongas, bora pro que interessa. Eu vou começar esse vídeo aqui falando que o nosso cérebro, ele é preguiçoso e que em cada decisão que você toma, o seu cérebro precisa percorrer um caminho neurológico até que ele chegue na tomada de decisão de fato. Cada vez que você toma essa determinada decisão, é como se o seu cérebro começasse a aprender cada vez mais esse caminho. E cada vez que ele aprende, é como se o caminho ficasse cada vez mais facilitado. A ponto de que, em algum certo momento, de tanto você repetir aquela mesma decisão, o seu cérebro já decorou o caminho completo e não precisa mais pensar muito ao percorrer esse caminho neurológico até a tomada de decisão. Dessa forma, a sua decisão ela começa a ficar cada vez mais automática. Quando você vê, já fez. Para corroborar isso que eu estou dizendo, imagine você que eu sou uma pessoa que gosto muito de tomar café. Todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir lavar o rosto e a segunda coisa é ir para a cozinha direto tomar o meu café. Isso não acontece necessariamente desde que eu nasci. Começou a acontecer em algum momento da minha vida, do qual eu não me lembro. Mas, certamente, lá no começo, nas primeiras vezes em que eu comecei a tomar café, eu acordava e precisava pensar, bom, o que eu vou fazer agora? Bom, eu acho que agora eu vou tomar o meu café. Eu ia até a cozinha, eu olhava para o armário, verificava quantas canecas tinha, quais eram as canecas, escolhia uma das canecas, escolhia ir até a geladeira, pegar o leite, colocar o leite no copo. Depois disso, eu escolhia cuidadosamente quanto tempo eu precisava colocar no micro-ondas para o meu leite esquentar. Após ele esquentar, eu tirava do micro-ondas, colocava na pia, colocava o café dentro, o açúcar e depois eu tomava o café. Nas primeiras vezes era assim que acontecia, detalhadamente, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. E quanto mais eu repetia essa decisão de tomar café todos os dias, eu precisava pensar menos em qual caneca eu vou utilizar, quanto de açúcar eu vou colocar no meu café e assim por diante. Hoje, de tanto eu repetir isso por tanto tempo, essa decisão ela já é automática. Eu nem percebo. Quando eu me dou conta, eu já estou com a canequinha de café na mão. Ou seja, tomar o meu café assim que acordo já é o meu piloto automático. E normalmente eu acabo explicando isso de uma forma um pouquinho mais técnica, mas o Bruno Perini, que é um influenciador de finanças aqui do YouTube, muito famoso inclusive, ele publicou recentemente um vídeo onde ele deu uma explicação muito legal e bem didática sobre como funciona o caminho neurológico para a tomada de decisão e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Imagine que o seu cérebro ele é uma mata densa, muito fechada, e que para você tomar uma decisão você precisa abrir uma trilha nessa mata. Cada vez que você toma a decisão, é como se essa trilha ficasse mais nítida, mais aberta, o caminho ficasse mais facilitado. A ponto de que, quando você chega nesse piloto automático, que é o meu caso com o café, essa trilha ela já está asfaltada, ela já tem boa sinalização, já tem iluminação e você não precisa pensar muito para passar por ela, porque você já sabe de cor e salteado o caminho que você vai percorrer, já sabe que ali não tem buraco e assim por diante. Agora, se em um determinado momento eu quiser parar de tomar café assim que eu acordo, eu vou precisar criar a mesma consciência que eu tinha lá no começo quando eu comecei a tomar o café todos os dias. Então eu vou precisar mudar o caminho que eu vou percorrer, neurologicamente, até tomar essa decisão. Ou seja, vou precisar abrir uma nova trilha dentro dessa mata densa. E para abrir essa mata não é tão simples, né? Muitas vezes você acaba se machucando, precisa cortar árvores, tem espinhos e assim por diante. E sendo assim, no começo eu até vou tentar me entusiasmar a tentar abrir essa trilha. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, eu vou começar a ver que, nossa, é muito mais complexo do que era passar pelo caminho que eu já conhecia, que era tomar o café. E assim, aos poucos, ou de uma hora para outra, eu volto para o meu velho hábito de tomar o café da manhã todos os dias assim que eu acordo, mesmo que a minha vontade seja de não tomar. Mas como esse é meu piloto automático, quando eu vejo, já foi. O mesmo acontece com aquela pessoa que é sedentária.
Aquela pessoa, ela não tem nenhum tipo de organização com a sua alimentação, nenhum tipo de compromisso com a sua saúde, não faz nenhum tipo de exercício físico, e em um determinado momento essa pessoa decide entrar na academia, começar a fazer uma dieta altamente restritiva e fazer isso tudo de forma ininterrupta durante 6 meses. Todos os dias ela vai fazer a dieta regrada e vai para a academia todo santo dia. Quanto tempo você acha que essa pessoa vai conseguir se manter nessa disciplina toda, sendo que ela passou a vida inteira sendo indisciplinada? Provavelmente, assim como no meu caso hipotético do café, essa pessoa até se mantém disciplinada ali por alguns dias, mas logo depois vai voltar a ser tudo como era antes, porque esse é o piloto automático dela. Até porque você mudar um comportamento não é algo tão prazeroso no começo. O seu cérebro está acostumado a fazer as coisas de um jeito e você de uma hora para outra tenta mudar os seus hábitos. O nosso cérebro não lida bem com mudanças bruscas. A ciência já comprova isso há bastante tempo. Existem inúmeros artigos científicos que mostram justamente isso. Então, quando você tenta mudar os seus hábitos de uma hora para outra, você gera um estresse muito grande no seu cérebro, que é muito preguiçoso e também é muito inteligente. Ele vai tentar encontrar meios de fazer com que você volte a ter a vida que você tinha anteriormente, porque já era mais tranquilo para ele. Ele não precisava gastar tanta energia. Mas eu estou falando aqui apenas de comportamento, de hábitos, de alimentos. Quando é que eu vou começar a falar sobre a parte financeira? Exatamente agora. Porque tudo isso que eu falei se aplica e muito às nossas finanças. Finanças não é só números, é muito mais do que isso. É tomada de decisão, é comportamento. E para você tomar decisões mais inteligentes, você precisa entender o que acontece dentro do seu cérebro na hora de tomar essa determinada decisão. É justamente isso que eu estou mencionando aqui para você. Imagine que você é uma pessoa extremamente desorganizada financeiramente, totalmente indisciplinada, até certo ponto irresponsável com as suas finanças, e de uma hora para outra você decide que vai se organizar financeiramente, vai ter uma vida extremamente planejada e não só vai sair das dívidas, mas vai passar a investir o seu dinheiro todos os meses. E essa mudança vai acontecer exatamente de um dia para o outro. Exatamente como aconteceu com o caso da academia. Você era uma pessoa sedentária financeiramente, mas agora quer ser financeiramente ativo. Quanto tempo você realmente acha que vai conseguir ficar nessa disciplina toda que você mesmo prometeu que ia ficar? Provavelmente pouquíssimo tempo, assim como no caso da academia. Porque o seu piloto automático é não pensar na hora de fazer uma compra, é gastar por impulso, é não acompanhar a sua fatura de cartão e não olhar para os seus números. Porque justamente é isso que faz com que você fique desorganizado. Mas, se você quiser de uma hora para outra mudar isso, é uma mudança muito abrupta que o seu cérebro não vai querer. Ou seja, ele vai aos poucos, ou de uma hora para outra, dependendo do caso, fazer com que você fique desorganizado financeiramente mais uma vez. E aí você tem duas alternativas. Ou você continua dessa forma sendo uma pessoa extremamente desorganizada financeiramente, mesmo sabendo que isso vai te levar a um péssimo lugar no futuro, ou você tenta mudar. E mesmo tentando mudar, você ainda tem duas opções. Ou você tenta fazer isso sozinho, que é o que você já vem tentando fazer ao longo da sua vida e já percebeu que não vai dar muito certo, ou você pode contar com a ajuda de um profissional. E quando eu digo um profissional, você pode contratar uma pessoa ou você pode contratar uma equipe para te ajudar, que é justamente o que acontece com os nossos clientes aqui na SRK. Por meio do nosso planejamento financeiro, não é que nós te ajudamos a gastar menos, nós te ajudamos a ter uma vida financeira muito mais controlada, organizada, planejada e com muita previsibilidade. Nós te ajudamos a montar um orçamento, um plano de gastos para você conseguir se manter disciplinado todos os dias de forma eficaz e, sobretudo, com um método que não vai te permitir ter recaídas, porque ele não vai te causar essa mudança muito abrupta. A gente vai exatamente no lugar certo, onde você realmente precisa mudar. Nós te ensinamos tudo isso que eu mencionei aqui nesse vídeo de forma muito detalhada, muito mais aprofundada e de forma personalizada, para você entender o porquê você toma a decisão que você toma todos os dias, por que você talvez se dá os seus impulsos com facilidade, por que você não consegue conter os seus gastos quando você está com o seu cartão de crédito, por exemplo, e por que talvez você não consiga sair das dívidas, porque você não consegue investir, porque você não consegue sair desse ciclo que você tem todo santo mês. Nós fazemos isso de forma muito profunda, de forma muito eficaz, e eu posso te mostrar os inúmeros resultados que nós tivemos aqui com os nossos outros clientes, que não só saíram das dívidas, mas hoje têm uma vida financeira muito mais tranquila, organizada, planejada e, segundo eles, não trocam a CRK por nada. E além de tudo isso, você ainda vai ter acesso a um aplicativo exclusivo, onde você pode fazer a gestão das suas finanças literalmente na palma da sua mão. Esse aplicativo ele faz os lançamentos de forma automática. Então, quando você fizer uma compra, por exemplo, no iFood, uma compra no McDonald's, uma compra no seu supermercado,
esse aplicativo já vai lançar de forma categorizadinha ali para te apresentar o quanto você já gastou com cada uma das categorias. E esses números são o que nós utilizamos para te ajudar justamente a saber o que você precisa fazer para ter uma vida financeira muito mais organizada. Ou seja, além dos números, nós também tratamos do seu comportamento, da sua tomada de decisão e te ajudamos a tomar decisões muito mais inteligentes que te levam em direção aos seus objetivos. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você clicar e conhecer como é que funciona o nosso planejamento financeiro. Clica no link, vai até o WhatsApp, chama o pessoal da nossa equipe ali, agende uma reunião gratuita para conhecer como é que funciona o nosso planejamento financeiro, porque se você tem uma renda de pelo menos R$7.000 por mês, eu tenho certeza absoluta que nós vamos poder te ajudar e muito. Mas, se você mesmo sozinho quer começar a organizar a sua vida financeira por meio de algumas pequenas decisões diárias, no próximo vídeo eu vou te trazer aqui o que você precisa fazer no seu dia a dia para conseguir ter uma vida financeira muito melhor do que a que você tem hoje, de forma natural, sem precisar ficar cortando gastos. Por quê? Cortar gastos é diminuir qualidade de vida e nós não fazemos isso com os nossos clientes por aqui. Então, certamente é um vídeo que vai te ajudar bastante. Mas ele fica para a próxima terça-feira, porque hoje eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Clica no botãozinho vermelho, se inscreve, deixa o seu like, me segue lá no Instagram e já aproveita e maratona os outros vídeos que nós temos postados por aqui, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante deles. Agora, na próxima terça-feira eu volto, hein? Até lá!